O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve na Europa na semana passada. Ele passou por Inglaterra, Espanha, França, onde participou de reuniões com investidores. O objetivo da viagem foi, claro, angariar investimentos para o estado de São Paulo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe, gentilmente nos atende, o secretário estadual de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, que em alguns momentos substituiu o governador por causa do problema renal que ele teve. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan, colegas. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Secretário, a gente sabe que, apesar de todo esse quadro econômico difícil, no caso da Europa, com inflação, qual é a disposição do investidor de colocar dinheiro aqui em São Paulo e quais áreas podem ser as prioritárias? Muito bem, nós vivemos, como todos já observamos, um momento de fato complicado da economia internacional. Tivemos recentemente a questão da Covid, ano passado tivemos a questão da guerra da Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, né, que persiste até o momento. Para não falar também da guerra comercial, que já leva algum tempo entre China e Estados Unidos. Tudo isso, evidentemente, vem causando, né, choques, né, negativos de oferta, né, em alguns casos de demanda, como foi a questão da Covid, que vem tornando o cenário internacional mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, nós acreditamos que isso pode se revestir de novas oportunidades para países como o Brasil. Uma vez que nós estamos testemunhando, né, e já temos dados que mostram esse movimento gradual de reconfiguração das cadeias de suprimentos internacionais. Todos nós sabemos que a América Latina, também o Brasil, não se juntaram a essas cadeias, não participaram dessas cadeias no auge do seu surgimento, que foi a década de 90. Então, nós acreditamos que nesse momento surge uma nova oportunidade para países como o Brasil. Somos uma democracia consolidada, somos grandes exportadores de commodities importantes, né, para mercados de destino relevantes como os Estados Unidos e a própria União Europeia. E, portanto, entendemos que se fizermos nosso dever de casa, aqui em São Paulo especificamente, como pretendemos fazer, né, sob a orientação do governador Tarcísio de Freitas, São Paulo sim será uma porta de entrada relevante para investimentos internacionais que, nesse momento, buscam a sua diversificação. Secretária, pergunta de Amanda Klein. Secretário, bom dia. Em que áreas esses negócios parecem ser mais atraentes? O que parece ser mais atrativo para os investidores estrangeiros? Onde o governo de São Paulo deve focar, né, para conseguir atrair esses investimentos? E outra coisa, o governo federal costuma culpar muito alta a taxa de juros, a Selic, pela falta de interesse de investimentos. A gente sabe que, na teoria econômica, de fato, os juros altos acabam se tornando um entrave para os investimentos. Na sua visão, em que medida, de fato, a Selic em 13,75% ao ano atrapalha os planos de investimentos do estado de São Paulo? Muito bem, tivemos a oportunidade de conversar com vários investidores, como dito aqui em Londres, com a comunidade financeira de Londres, com a comunidade operadora, né, e construtora de infraestrutura em Madrid, assim como também em Paris, né, para não falar também. É importante mencionar que nós assinamos em Paris o convênio com o Instituto Pasteur, né? São Paulo terá a primeira sede do Instituto Pasteur, né, aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Também um convênio importante, né, que internacionaliza ainda mais a nossa pesquisa brasileira e paulista em particular. A nossa agenda, basicamente, é uma agenda de desenvolvimento sustentável que busca o aumento da nossa produtividade. Esse é o grande problema de São Paulo e do Brasil, eu diria. Então, estamos buscando investimentos, né, na área de sustentabilidade, sobretudo. Queremos atrair a produção de hidrogênio verde a partir do etanol, que é uma vantagem comparativa, é uma vocação clássica aqui do estado de São Paulo, que é o maior produtor de etanol do mundo. Queremos também desenhar instrumentos sofisticados de finanças verdes. Estamos já em diálogo com o BID e lá em Paris também tivemos uma reunião muito produtiva e construtiva com a ADF, que é a Agência de Desenvolvimento Francesa, que tem a expertise no desenvolvimento, no desenho desses instrumentos de finanças verdes. O que nós queremos fazer é levantar fundos
da iniciativa privada, investir em preservação ambiental e, com isso, atrair, eventualmente, esse é um plano que nós temos nesse momento, estamos discutindo, mão de obra hoje mais vulnerável na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para alocar essa mão de obra em atividades de preservação ambiental com fundos levantados por esses green bonds. Temos uma agenda ampla de investimentos em infraestrutura e também investimentos em educação. Mas é importante que se diga que todos esse portfólio de 15 projetos que já foram qualificados pelo governo de São Paulo na área de infraestrutura, e não só infraestrutura no sentido de capital físico, estamos falando aqui também de educação, estamos falando também de cultura, né, de transferência da administração, hoje do governo paulista, para o centro de São Paulo, buscando a sua revitalização. Todos esses projetos de investimentos, eles contêm provisões muito claras relativas a práticas ESG e mecanismos de compensação por emissão de carbono. Portanto, uma agenda que busca a atração de investimentos para capital físico, para capital humano e também, evidentemente, buscando a sustentabilidade desses investimentos e a transição energética tão necessária para o nosso país. E nós temos uma vocação natural. E São Paulo, em particular, é o estado do Brasil que tem a matriz energética mais limpa entre todos os 27 estados da federação. Fernando Capês. Bom dia, secretário. Nós sabemos que os efeitos da guerra da Ucrânia praticamente cortaram as exportações da Rússia para a Europa. Está ocorrendo um pouco de maneira escamoteada, mas os alimentos, os minérios que a Rússia produzia e exportava para a Europa foram cancelados. Por outro lado, a Rússia estreitou muito suas relações comerciais com a China, está aceitando até a moeda chinesa. E já se fala de uma ampliação dos BRICS. Tudo isso tem gerado uma corrente inflacionária muito forte na Europa, uma crise energética e uma alta inflacionária. Então, como é que o senhor vê o espírito aí do investidor europeu no momento de crise como essa, onde os Estados Unidos também caminham para uma recessão, à disposição para fazer investimentos no Brasil? Não seria agora o momento do Brasil se concentrar nos BRICS, numa ampliação dos BRICS, olhar mais para a China e para outros países e para a África, em vez da Europa, diante desse cenário? Olha, eu acredito que o Brasil tem que olhar para onde houver oportunidades, né? E é essa a nossa principal missão aqui na Secretaria de Negócios Internacionais. Então, estaremos em diálogo permanente com investidores internacionais, quaisquer que sejam eles, interessados em investir, né, em trazer, né, os seus investimentos aqui para o estado de São Paulo. No caso europeu, em particular, nós entendemos que há um momento complicado, evidente, como você próprio mencionou, da questão, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas os alemães, sobretudo, apenas para citar um exemplo, estão muito interessados, né, na questão da energia. Quer dizer, o fornecimento de gás natural foi cortado, né, para a Alemanha, eles estão, nesse momento, trabalhando com fontes ainda mais poluentes, os preços estão voltando a um patamar, digamos, mais normalizado, mas certamente nunca voltarão mais ao preço que era antes. Então, nesse momento, temos um contato já muito, muito próximo com vários investidores alemães, né, sobretudo alemães, interessados na produção de hidrogênio verde aqui no estado de São Paulo, para uma posterior exportação do hidrogênio verde para a Alemanha, né? Estamos também em contato, por exemplo, com investidores dinamarqueses, né? Estamos em contato com investidores londrinos, como estivemos agora nessa viagem. Ou seja, há muitas oportunidades, inclusive na Europa, em que pese esse momento difícil pelo qual o mundo vem passando, sobretudo os europeus, com a questão da guerra e o fornecimento de energia, mas isso se traduz certamente, ou poderá se traduzir em oportunidades, entendo eu, se São Paulo fizer aquilo que tem que ser feito, que é trabalhar sempre na melhoria do ambiente de negócios, e é o que pretendemos fazer. E, secretário, quais melhorias internas o Estado de São Paulo poderia fazer para tornar esse ambiente mais atrativo para os negócios internacionais, mais fácil? Muito bem. O próprio portfólio ambicioso de projetos, né, de investimentos em infraestrutura, isso por si já é um atrativo muito grande para a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos. Estamos falando nesse momento na construção, já saiu dia 31 passado, sexta-feira passada, o edital do trem Intercidades, o trem que ligará Campinas a São Paulo, né? Quer dizer, duas das grandes cidades do estado de São Paulo, uma região que concentra 65% do PIB do estado. Vamos gerar aí mais de 10 mil empregos e beneficiaremos cerca de 15 milhões
de habitantes. Será um trem de passageiros de média velocidade. Teremos aí uma estimativa de investimento da ordem de 12,7 bilhões de reais e, evidentemente, isso atrai muito investimento para o estado de São Paulo. Por que não falar também das nossas PPPs que faremos na área de educação? Isso tudo também, melhoria da educação, é melhoria da produtividade, é melhoria do ambiente de negócios. Qualificamos 500 escolas públicas para uma PPP, onde o setor privado entrará com a preservação física, a infraestrutura dessas escolas e o governo entrará com o serviço de educação. Isso significará, no primeiro momento, um CAPEX de 5 bilhões de reais, podendo chegar a 52 bilhões de reais se nós pensarmos no universo total das escolas públicas do estado de São Paulo. Então, estamos falando de uma agenda, de fato, que busca atacar os verdadeiros gargalos, né, do aumento da produtividade, da melhoria, né, do ambiente de negócios. Temos que falar também, temos falado e conversamos bastante também nessa viagem, a questão da reforma tributária, da tão necessária reforma tributária aqui no estado de São Paulo. Em nível federal, isso também se discute. É sabido que São Paulo apoia a reforma tributária em nível federal, mas é bom lembrar que a reforma tributária em nível federal ela é muito mais sobre simplificação tributária, que é muito importante, mas não fala, não pressupõe, evidentemente, a redução da carga tributária. Aqui em São Paulo, nós estamos falando de simplificação e redução da carga tributária. Queremos desonerar as exportações do Estado, com a suspensão da cobrança de ICMS em insumos locais produzidos no Estado e que são posteriormente processados e exportados. Queremos reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital para atração de investimentos para o nosso Estado. Ou seja, temos uma agenda ambiciosa, temos uma agenda no estado da arte, eu diria, em termos econômicos, e entendemos que estamos no caminho certo para a atração de investimentos, para o aumento da produtividade, para o aumento do bem-estar social da população paulista, que é o nosso principal objetivo. Uma questão, nos últimos 20 anos, bancos como o BID e o BIRD colocaram dinheiro no processo de despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Desta vez, haverá dinheiro internacional também para que esse processo siga em frente e São Paulo tenha finalmente esses rios limpos? Certamente está no nosso pipeline de projetos. A Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, por meio da nossa secretária Natália Rezende, tem trabalhado bastante nessa questão. Já iniciamos um diálogo com os bancos multilaterais de desenvolvimento, como o BID e Banco Mundial, e a nossa ideia, sim, é fazer avançar esse projeto tão importante para a nossa cidade, que é a despoluição do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. Conversamos com o secretário estadual de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz. Mais uma vez, secretário, obrigado pela gentileza, bom trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos e tenham um bom dia. Abraço, bom dia.